Presentes no auditório Pompeia, Senhor General de Divisão Alan Denilson Lima Costa, Comandante de Defesa Cibernética, Senhora Professora Doutora Márcia Cristina Bernardes Barbosa, Secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Senhor Ministro Marcelo Paz Saraiva Câmara, Chefe do Departamento de Assuntos Estratégicos de Defesa e de Desarmamento do Ministério das Relações Exteriores, e Senhor Contra-Almirante Marco Antônio Linhares Soares, Chefe do Centro de Gestão Estratégica do Comando de Defesa Cibernética. O Senhor General de Divisão Alan Denilson Lima Costa, Comandante de Defesa Cibernética, realizará a abertura do primeiro Encontro Nacional de Tecnologias Quânticas para a Defesa. Ministro Marcelo Câmara, do MRE, doutora Márcia Barbosa, do MCTI, prezados pesquisadores, professores, doutores de diferentes universidades que nos honram aqui com as suas presenças, prezados camaradas de farda, das três forças, aqui presentes, senhoras e senhores, é uma alegria enorme para o Comando de Defesa Cibernética. Primeiro, podemos realizar este evento aqui nas instalações do ITA, aqui no DCTA, para que a gente traga essa discussão das tecnologias quânticas para esse ambiente que respira pesquisa, respira inovação e que inspira, porque daqui nasceram grandes projetos também para o país. Então, prazer imenso estar aqui, sendo acolhido pela nossa aeronáutica e poder realizar esse evento aqui no nosso Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Agradecer a todos que se deslocaram aqui para São José dos Campos, para esse evento, que tiveram esse desprendimento para poder estar conosco nesses 2 dias de atividade, onde nós vamos discutir um tema extremamente relevante para o país. Nós vamos discutir a grande estratégia que nós temos que criar para caminharmos com passos seguros na direção de implementar um programa de Estado para essas tecnologias quânticas. Então não é à toa e desde logo agradeço a presença das autoridades que aqui estão, representando o MRE e representando o MCTI e também os representantes da Defesa, para colocarmos a discussão das tecnologias quânticas nesse nível, no nível de Estado, como tem que ser, e com a contribuição de todos os senhores, que labutam nesse tema, que pesquisam, vivem o tema das tecnologias quânticas, que a gente possa construir o melhor modelo para o país, para que a gente possa iniciar esses passos. Não que os passos não estejam sendo dados, nós sabemos que sim estão, e com competência em diversos locais desse país, mas buscar essa desejada sinergia nessa pesquisa para que a gente realmente consiga entregar coisas concretas para a sociedade brasileira. Assim, eu abro esse nosso evento e seguramente vamos discutir com maior profundidade esses assuntos nas apresentações que se seguirão nesses 2 dias. Muito obrigado. Conduzirá o primeiro painel temático político-estratégico o professor PhD Marcelo Lopes de Oliveira e Souza. O professor Marcelo Lopes é engenheiro de eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica em 1976, mestre em Ciência Espacial Dinâmica Orbital pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em 1980, PhD em Aeronáutica e Astronáutica pelo Massachusetts Institute of Technology em 1985, possuidor do curso de Altos Estudos em Política e Estratégia, CAEP, pela Escola Superior de Guerra em 1992,
Fez parte do primeiro grupo da Missão Espacial Completa Brasileira, com preparação em Toulouse, na França. Professor do curso de Mecânica Espacial e Controle do INPE desde 1985. Pesquisador do INPE desde 1991 e participou da cooperação entre Brasil e Alemanha em pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico nos anos 90 e 2000. Convidamos o professor Marcelo Lopes para ocupar a posição. Bom dia a todos. Senhores oficiais generais, senhoras e senhores, bom dia. Então, é uma grata satisfação estar conduzindo este painel como moderador, né? Então, antes de iniciar essa atividade, eu vou pedir aos participantes que utilizem os QR Codes distribuídos às mesas, né? Para realizarem suas perguntas. A gente vai exercitar essa dinâmica aqui para facilitar. Ainda durante a realização das palestras, né, à medida que as perguntas forem fluindo, para que possamos otimizar a realização dos debates, né? Então, dando prosseguimento, né, nós convidamos a professora doutora Márcia Cristina Bernardes Barbosa, secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para realizar sua palestra. Por favor. Bom dia a todos e todas. Eu sou Márcia Barbosa, eu sou física teórica e estou secretária de Políticas e Programas Estratégicos, porque físico a gente nunca deixa de ser, secretária até pode acontecer em qualquer instante do tempo, né? Então, do que nós estamos falando aqui? Eu diria que nós estamos falando da coisa mais emocionante em termos de conhecimento científico que eu experimentei na minha vida. E olhem que, como pesquisadora, eu nem trabalho especificamente com tecnologias quânticas, eu trabalho com a água e com anomalias da água, que é igualmente importante, vídeo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora, com uma enchente sem precedentes. Mas isso aqui, gente, é uma transição. Eu passar de tecnologias que trabalham com spin para cima e para baixo e para polarização em qualquer direção é emocionante. Eu passar da escala nano para a escala de eu estar olhando um átomo e controlar esse átomo, passando aqui o pessoal da aeronáutica, principalmente, que eu sou mais acostumada, meu pai era sargento da aeronáutica, nós vamos virar piloto de átomo, gente. É emocionante essa transição. E se a gente coloca em perspectiva das transições tecnológicas que aconteceram ao longo da história, e eu não gosto de pensar nelas como transições tecnológicas, eu gosto de pensar como transições do conhecimento de física, porque afinal de contas, tudo é física, né? A gente pensa que passamos de uma revolução que trabalha com máquina a vapor, termodinâmica básica, aquela lá do segundo semestre de quem fez uma graduação em engenharia, para eletricidade, para eletrônica, para a internet das coisas, para esse mundão aqui que a gente nem sabe muito bem o que vai acontecer. São várias transições que a gente vai passar agora. Nós vamos ser piloto de átomo, nós vamos transformar toda o trabalho, junto com isso a gente está transformando todas as reações químicas em reações biológicas. A gente não sabe o que vai acontecer aqui, mas a gente sabe uma coisa. A gente sabe que um país do tamanho do Brasil, com o conhecimento que nós temos aqui dentro, e eu sou professora universitária, eu dou aula para essas pessoas que estão com esse conhecimento, e eu sei que nós temos capacidade instalada para isso, que sim, o Brasil, que perdeu o bonde nessas revoluções, não pode estar ausente aqui. E tem capacidade para isso. Como eu disse, eu cresci dentro de uma vila da aeronáutica e tem uma coisa parecida com o ser cientista e o ser militar. A gente não é subserviente. A gente acha que pode brilhar.
E é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos brilhar porque não há alternativa para o país. Quem perder esse bonde aqui vai estar fora da história. E eu posso falar nisso porque desde que assumi em março, eu estou indo de país em país, conversando com cada pessoa de governo e perguntando quais são as coisas que vocês não podem estar fora. E normalmente é a próxima pandemia, biologia sintética e computação quântica. E todos os países estão envolvidos. Nos outros 2 casos, eles querem cooperar. Nesse caso aqui, é bem mais difícil conseguir parceria. Já vou avisando. Nós vamos ter parceiro, mas cada um está escolhendo o seu caminhozinho e não quer contar para os outros. Então, vamos nós, por nós. Tá? Essa revolução tecnológica quântica, ela começa com a computação clássica, em que eu vou crescendo o número de transistores que eu vou conseguindo classicamente colocar num dispositivo, crescendo assustadoramente e indo para uma região que é a minha região. Eu sou uma professora que trabalha com termodinâmica. Que é essa região aqui? O que quer dizer isso aqui? À medida que tu vai diminuindo o tamanho do sistema, tu vai entrando no mundo quântico em que o tamanho compete com a temperatura. Que significa que quando eu vou diminuir o tamanho, a temperatura se torna o seu maior inimigo. Ou seja, o aquecimento global também diz isso, que a temperatura será nosso maior inimigo. Mas no controle de sistemas, o fato de eu estar trabalhando com sistemas de que tamanho cada vez menores, começa a fazer eles brigarem com a temperatura, e isso chama-se de comprimento de onda térmica. Quando eu chegar num tamanho menor, eu preciso de mecânica quântica desesperadoramente. E nós estamos chegando nos dispositivos clássicos nesse tamanho. E aí nós vamos transicionar desse mundo, que é simples, tá? Que eu tenho spin para cima e para baixo, que é clonável, significa que eu posso ter 2 sistemas iguais. A física dele diz, olha, dá para esse sistema ser igual a esse aqui, e com isso ele é muito mais suscetível a espiões, porque eu posso ter uma cópia do sistema, então ele é clonável. Então nós vivemos num mundo, e quem usa banco sabe que a gente está sempre sendo clonado um dia sim, outro também, tá? E que trabalha com sistemas grandes, ou seja, o dispositivo para criar isso é elétron, é voltagem, é a gente ter uma diferença de dBp. Quando eu vou para esse sistema aqui, que eu vou tendo polarizações para qualquer direção, eu vou para um sistema que é não clonável, gente. Não tem clone. Tem um jeito da gente trabalhar com a comunicação quântica, dizendo, quando eu lanço 2 irmãos gêmeos que têm uma diferença, que eles não têm a mesma orientação, se eu medir um dos irmãos gêmeos, eu sei qual é o outro, mas eu tenho que estar aqui para medir. Aqui. E se eu interferir no meio do caminho de um deles, o outro lado está sabendo. Ou seja, eu vou sair de algo que é clonável, que é simples, para o não clonável, para o emaranhado. E esse pulo permite segurança, permite controle de informação, tá? E ele trabalha com polarização. Então, qual é a pegadinha, se isso é tão bom, né? A pegadinha é que nós vamos ter como nosso inimigo a temperatura. Então, nós vamos ter que trabalhar com sistemas a baixíssima temperatura e com um controle sobre esse emaranhado. Temos, então, oportunidades, mas desafios, tá? Mas eu sei que vocês, os senhores e as senhoras, assim como eu, não têm medo de desafio. Desafio, a gente trabalha com ele. Só para dar uma ideia do que acontece com a diferenciação entre um computador clássico e um computador quântico, é que à medida que eu vou aumentando o tamanho do sistema, e eu sei disso porque eu trabalho com computação clássica para fazer minhas teorias sobre água, à medida que eu aumento o tamanho do sistema, e eu quero fazer o sistema tão grande para poder entender a termodinâmica, o desafio de tempo de computação cresce dessa forma gigante na computação clássica. E na computação quântica vai crescer linearmente, ou seja, o computador quântico vai ser o meu amigo para eu poder entender sistemas grandes e, com isso, fazer melhores predições, inclusive em sistemas
mais simples, como são os sistemas que eu estudo. Tá? Ele tem esse papel de que, quando eu tenho uma comunicação, e é muito conhecido esse jogo entre Alice e o Bob, que eu tenho uma comunicação entre dois atores, ele consegue detectar a interferência. Ele consegue eliminar a insegurança que a gente vive hoje. Então, é um grande instrumento de criptografia, muito importante, inclusive, para o nosso sistema bancário hoje. Mas ele traz outros ingredientes, que é a construção de sensores. E hoje, no mundo que a gente vive, é muito importante, em que a gente depende tanto de equipamentos, é muito importante a gente ter sensores que vão bem controlar eletricidade, água, comunicação. Esses sensores são essenciais. E este aqui é um elemento que já está presente, como eu vou mostrar assim. Que ações que a gente está fazendo? Mas, afinal de contas, Márcia, tu gosta tanto desse assunto, então o que é que o governo federal já está fazendo a respeito, reconhecendo a importância disso? Tá? E a primeira coisa que a gente já fez é criar uma rede de pesquisadores. Por quê? Porque, obviamente, quem está numa secretaria, como a Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos ou a de tecnologia do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, não sabe todas as coisas. Então, o que a gente faz? A gente junta pesquisadores em de diferentes especialidades em todo o país e passa a trabalhar conjuntamente. Na pandemia, a gente aprendeu muito bem que podemos estar em lugares distantes e está todo mundo trabalhando junto. Já lançamos editais, tá, para tentar a formação de recursos humanos, e aqui vocês veem que tem a questão de inteligência fotônica integrada para sensores, computação quântica. Tá? Lançamos também editais aqui para a formação de recursos humanos, aqui para o desenvolvimento de pesquisa. Tá? Já temos centros como do CNPq e do LN Nano, de nanofabricação, então a questão de sensores já está encaminhada, pelo menos em um supercentro que fica aqui pertinho do ITA. Temos uma rede Rio Quântica, tá? Temos um INCT, tá? O INCT de tecnologias quânticas, que significa um grupo de pesquisadores e pesquisadoras voltadas para isso, e deixa aqui eu ressaltar que esse grupo é liderado por uma mulher, professora Belita Coiler. Então, estamos presentes, quero ver muita mulher também do lado da defesa presente nessa pesquisa, mas temos outras pessoas assim fundamentais, como o ex-presidente da Academia Brasileira de Ciências, que é o professor Luiz Davidovich. Por sinal, a Academia Brasileira de Ciências agora tem em sua presidência uma mulher, que é a professora Helena Nader. Tá? Recentemente, formamos um centro de competências na Embrapi. A Embrapi vai ser, sim, uma parceira fundamental para esse desafio que a gente está se lançando. Esse primeiro centro é muito mais voltado a dispositivos quânticos, mas está dentro das linhas que a gente está desenvolvendo. E lançamos aqui fresquinho, se tem pesquisadores e pesquisadoras aqui na audiência, temos um edital recentemente lançado, que é para o desenvolvimento e inovação em comunicação quântica. Por favor, vão lá na página do CNPq, que é o braço, mas esse é um edital especificamente da Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos. Como eu disse, eu estou batendo de porta em porta, de país em país, porque a gente quer ser protagonista, mas eu acredito muito fortemente em parcerias, e temos como parceiros a Holanda, que foi nos visitar, e a Rússia, que também foi nos visitar, principalmente porque, dentro das 3 linhas, que são comunicação quântica, sensores e computação quântica, o caminho da computação quântica, ele tem uma encruzilhada em que a gente pode escolher, em algum momento, algumas trajetórias específicas. Tá? E dentre essas trajetórias específicas, é importante a gente entender o que os nossos vizinhos, competidores e potenciais parceiros estão escolhendo. E, em particular, a Holanda e a Rússia estão, neste momento, numa situação parecida com a nossa, que é escolher qual é o caminho que vão seguir. E quando temos parceiros assim, a gente pode coordenar esforços e escolher
parcerias comuns. Tá? Então, o nosso desafio vai ser ter força aqui dentro para escolher o nosso caminho, mas igualmente conversar com outros países para decidir que caminho específico, no caso particular da computação quântica, a gente vai desenhar. Finalmente, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, através de, em particular, 3 secretarias, que são a Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos, a Secretaria de Tecnologias e a Secretaria Digital, nós estamos conversando e atuando articuladamente para, junto com a defesa, trabalhar num projeto conjunto. E aí, eu sei que o Ministério sempre me diz, Márcia, não te precipita. É muito precipitado, já entrega tudo que a gente ainda está finalizando. A gente ainda está finalizando uma portaria, vou mostrar de longe, porque ainda estão trabalhando nos detalhes. Uma portaria interministerial do MCTI e do Ministério da Defesa. Ainda estão trabalhando naquele detalhamento que eu chamo a literatura, né? Que são onde vai a vírgula, os es e os ques. Mas essa portaria indica que entre todas as secretarias e a ministra garantem que a gente vai trabalhar em conjunto com o Ministério da Defesa para desenvolver um programa nacional para articular esses grupos de pesquisa que já estão trabalhando no país e que precisam ter uma liderança. E aí esse papel do governo não é inventar, não é ir fazer a pesquisa de ponta, mas liderar um movimento para que a gente articuladamente, como país, e sendo sempre não subserviente a forças internacionais, decidir o nosso caminho. Então, assim, tá quase lá, deu match no Tinder, gente, estamos quase lá e vamos assinar essa portaria, ainda com os retoques nos es e no ques, mas vamos ter essa parceria conjunta MCTI, Ministério da Defesa. Obrigada. Bom, dando prosseguimento, então, convidamos o senhor general Alain, comandante de defesa cibernética, para realizar sua palestra, por favor. Secretário da Pele, no final da tela, em Brasil, né? Só, península, Olá, olá. Brinquei com a doutora Márcia Barbosa agora. Obrigado pela deixa, né? Ela já finalizou a apresentação dela falando dessas conversas que já vêm sendo feitas lá em Brasília entre o Ministério da Defesa e o MCTI para que a gente possa caminhar na busca dessa grande estratégia para o país. E o primeiro documento que vai viabilizar isso é esse que a doutora Márcia acabou de mostrar. Está em minuta, né? Nós estamos construindo ali o texto, mas nós não temos dúvidas que isso será o pontapé inicial para que a gente possa efetivamente criar esse marco de como conduzir essas pesquisas em âmbito nacional. E com a participação de quem tem que estar ali, que é o MCTI, que vai capitanear todo esse esforço, né, de pesquisa e desenvolvimento em âmbito nacional. Mas essa minha apresentação de hoje, nesse painel que nós estamos conduzindo aqui no nível político estratégico, eu vou abordar alguns aspectos relacionados à defesa cibernética, e a ideia é mostrar o porquê que a defesa cibernética está envolvida nisso. Por que a defesa cibernética, né? Pela defesa.
Então, isso eu também quero deixar claro nesse momento. Mas amanhã nós vamos continuar também com um painel que fala das forças, né? De como que as forças estão olhando para esse cenário de pesquisa e desenvolvimento, onde nós queremos chegar, por que a pesquisa e desenvolvimento na área de tecnologia quântica é importante para as forças. E eu vou falar mostrando a visão do Exército amanhã. Então, e hoje eu vou falar sobre a defesa cibernética e o porquê que isso é tão importante para a cibernética. Como que o mundo está vendo isso e por que nós temos essa convicção. Nas minhas apresentações eu gosto sempre de mostrar esse nosso velho planisfério, né, que nós aprendemos nos bancos escolares e que hoje a gente percebe que o mundo ele não é mais separado pelos oceanos, né? Nós estamos totalmente integrados e isso é o que permite a criação desse espaço cibernético e que permite que a gente viva numa sociedade digital. Mais de 80% do fluxo da internet mundial passa por esses cabos, né, submarinos. Então esse é o nosso mundo de hoje, esse é o nosso planisfério, é o mundo interconectado que nós vivemos. E que isso traz uma série de vulnerabilidades que nós estamos vivendo hoje. Então hoje a nossa guerra diária do Comando de Defesa Cibernética são essas ameaças. As ameaças conhecidas. Está aí o exemplo do Japão, né? Teve um porto onde escoa praticamente toda a sua produção de veículos, a produção interrompida por uma semana. Imagine o prejuízo disso por conta de um ataque de ransomware. Aqui no nosso entorno estratégico, recentemente, um problema de vazamento de informação sensível de órgão de defesa. Aqui podemos falar o país, está no noticiário, foi no Chile que aconteceu isso. Então expõe a segurança nacional, né, dependendo da sensibilidade daquela informação que foi exposta, foi vazada. Agora, no dia 12 de setembro, o problema é que na Colômbia, um problemão, né, hospedando dados de órgãos de governo e também de empresas privadas na nuvem, e o provedor, que é um provedor norte-americano, teve também um ataque de ransomware e afetou várias empresas e organizações do Estado colombiano. Então vejam como a coisa extrapola, né? Então um problema que aconteceu lá nos Estados Unidos, essa empresa é lá da Flórida, isso impactou o funcionamento de vários países. E foi sentido também problemas no Panamá, na Argentina, no Chile, fruto desse ataque a um ente privado que oferece serviço na nuvem e que órgãos do governo colombiano estavam depositando dados na nuvem. Então esse é o problema que nós vivemos hoje, né, das ameaças cibernéticas, e que hoje os órgãos estão expostos a isso. Mas o grande problema são essas ameaças que estão aí, são as tais APT. Aquelas ameaças persistentes e avançadas, que normalmente ela tem uma estrutura forte por trás, pode ser em uma grande corporação ou um Estado, né, por trás daquilo, e onde essa ameaça ela pode ficar no seu sistema anos e anos sem você perceber. E que você também, e com as soluções de segurança que nós temos hoje, a gente também não consegue detectar. Aí você já precisa de novas tecnologias para perceber essas pequenas anomalias no sistema que vão caracterizar a presença de um agente malicioso. E o mundo está vivendo isso. A Agência de Segurança Cibernética do Japão, não estamos falando de uma empresinha pequena, não, é a Agência de Segurança Cibernética do Japão, ela admitiu que foi hackeada por meses. Então é uma realidade que o mundo vive. Então a defesa cibernética ela é uma realidade importante. E quando a gente olha para o nosso país, essa é a sociedade digital brasileira. O Brasil hoje ele tem mais de um smartphone por habitante. Nós temos um tablet, um equipamento portátil por habitante hoje no país. O governo brasileiro
O Brasil é o segundo país do mundo que mais entrega serviços digitais para o cidadão, medição do Banco Mundial. E isso gera uma exposição gigantesca. A nossa superfície de ataque é gigantesca. E quem está exposto? O cidadão. Nós estamos expostos a isso, né? A fraudes que nós vemos acontecer todos os dias aí no país. É o segundo país no mundo que mais sofre ataque cibernético. Então, nós temos que estar preparados para essa ameaça. E estamos nos preparando, né? A nossa Estratégia Nacional de Defesa, que é lá de 2008 e vem sendo atualizada, ela criou, e num momento muito oportuno, o Brasil, quando lançou essa estratégia lá em 2008, ele foi vanguarda. Juntamente com os demais países no mundo, ele percebeu a ameaça cibernética como uma ameaça à segurança nacional e começou a se estruturar. Criou 3 grandes eixos, grandes setores estratégicos e atribuiu a responsabilidade para as forças, para a condução desses setores. Por isso que o Exército ele é o encarregado da condução do setor cibernético no âmbito da defesa, né? E nós estamos conduzindo isso já desde 2010, quando criamos as primeiras estruturas. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Mas no país, nós temos que ter isso muito claro, que no nível político, a segurança cibernética ela é coordenada pela Presidência da República, pelo Gabinete de Segurança Institucional. O Comando de Defesa Cibernética, ele aparece nos níveis estratégico e operacional. No nível estratégico, né, no nível dos ministérios, nível das forças, e o nível operacional, que é o nível de emprego das capacidades, onde o Comando de Defesa Cibernética ele é um comando operacional permanentemente ativado. No Brasil, nós temos 2 comandos operacionais permanentemente ativados. Nós temos o Comando Aeroespacial, o COMAI, e nós temos o Comando de Defesa Cibernética. Lá no Comando de Defesa Cibernética, nós temos oficiais generais das 3 forças. Estou aqui com o Almirante Linhares. O Brigadeiro Esteban está no Rio de Janeiro, no evento lá do BNDES, também falando sobre tecnologias quânticas lá no evento. E o general Luiz Carlos, que é o outro oficial general do Exército que está conosco, também está no evento lá do BNDES. Hoje à tarde ele também fala sobre a defesa cibernética nesse evento, né? Então, somos um comando conjunto permanentemente ativado e que trata do desenvolvimento e aplicação dessas capacidades no âmbito do sistema militar de defesa cibernética. Poxa, então o que o Comando de Defesa Cibernética está fazendo numa discussão de nível de Estado, né? Nós assessoramos a defesa nos assuntos relacionados ao setor cibernético e cooperamos com a segurança cibernética em âmbito nacional. Cooperamos com o GSI nesse esforço para robustecer a nossa segurança cibernética em âmbito nacional. E nessa caminhada, o que aconteceu? Começamos lá em 2008, com a nossa Estratégia Nacional de Defesa. Em 2010, nós criamos a primeira estrutura com pessoas, lá em 2010, para começar a implementar esse setor cibernético. Entramos nos grandes eventos, fazendo a coordenação de segurança cibernética nesses grandes eventos, todos que o Brasil sediou, desde 2012, na Rio+20. E ganhamos experiência com isso, fizemos amigos. Hoje nós conhecemos todo o pessoal no Brasil que faz a segurança cibernética no dia a dia no país. Nós conhecemos todos e nos conhecemos pelo nome, né? Porque são as pessoas que realmente vão resolver os problemas a hora que eles aparecerem. Então, isso foi sendo construído durante o trabalho. E nós tivemos um marco importante aqui em 2013, que a gente teve que optar, é uma crise ou isso aqui pode ser uma grande oportunidade para o país? Que foi o evento em 2013 daquelas notícias de espionagem da NSA sobre o governo brasileiro e algumas empresas, Petrobras, etc. E aqui o Ministério da Defesa entrou em campo. Ele percebeu que aquilo ali
era uma oportunidade para a gente construir algo maior. Tínhamos que melhorar a segurança cibernética do país, a defesa cibernética. E a partir daí coisas aconteceram. Nós criamos um programa na defesa, que é o Programa da Defesa Cibernética na Defesa Nacional. Esse programa ele gerou o Comando de Defesa Cibernética. Então, se hoje nós temos um Comando de Defesa Cibernética para coordenar o setor, ele nasce desse problema que teve lá. Aquilo foi um mar. Nós temos uma Escola Nacional de Defesa Cibernética que prepara, né, o nosso pessoal, os especialistas, para trabalhar nessa área, no âmbito da defesa, e também cooperando com a Segurança Cibernética Nacional. Entramos aqui na parte de emprego de capacidades, participando de todas as operações, e hoje nós estamos vivendo um novo mar, e onde nós inserimos esse nosso encontro. O marco é esse. O Ministério da Defesa está identificando, da mesma forma que ouvimos aqui as palavras da doutora Márcia, essa oportunidade de alavancar o setor, a defesa cibernética, fruto do impacto que nós estamos percebendo que essas novas tecnologias, em especial as tecnologias quânticas, trarão para o futuro. Então, nós temos que, a partir de agora, avançar, mas avançar rápido, para não perder o bonde da história, aquele que acabamos de ver, onde nós perdemos aqueles saldos anteriores. Então, esse é o momento. A estratégia no âmbito da defesa, nós temos. É aquele programa. Então, no programa da defesa cibernética, na defesa nacional, nós temos um subprograma que se chama Independência Tecnológica. Aí que nós estamos inseridos com a iniciativa quântica, que gerou toda essa aproximação com o setor acadêmico, né, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, conversando com o MRE sobre esse ponto fundamental, que é a pesquisa e desenvolvimento na área das tecnologias quânticas. Está aqui dentro do nosso programa de inteligência tecnológica, que é uma das missões do comando, que está lá no documento do Ministério da Defesa, é fomentar a pesquisa, o desenvolvimento e inovação nas áreas de interesse da defesa cibernética. E aí vamos começar a falar da nossa tecnologia quântica e as outras tecnologias emergentes e disruptivas. Aqui é o relatório do Fórum Econômico Mundial, né, onde, como não é novidade nenhuma, ele aponta para o desenvolvimento dessas tecnologias um potencial imenso para aumentar essas assimetrias, exacerbar essas desigualdades. Para isso que vem a tecnologia quântica. O mundo vai mudar a hora que as tecnologias quânticas começarem a entrar. E essa ameaça cibernética que nós temos hoje, a guerra de hoje contra aquelas vulnerabilidades conhecidas, né, da computação clássica, isso tudo vai mudar. E o mundo está olhando para essa mudança e está começando a caminhar. Existe uma visão clara que essas tecnologias vão moldar os conflitos futuros. Isso, de alguma forma, já está sendo incorporado nos conflitos recentes. Nós estamos vendo aí na experiência do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Nós temos essas principais tecnologias, né, quântica, os sistemas autônomos, IA, Big Data e Machine Learning, já andando. E essa aqui, a tecnologia quântica, que vai impulsionar todas as outras, todo mundo está na linha de partida. Todos estão na linha de partida, montando a sua estratégia de como isso vai acontecer. E as consequências são essas que nós já sabemos. Aumento das vulnerabilidades nos sistemas e aumento da complexidade da ameaça cibernética. Alguns pesquisadores estão olhando para um ambiente operacional futuro dessa forma. Isso aí, o nosso conceito operacional 2040, que eu vou falar amanhã, do Exército, já aponta nessa direção. Esse é o futuro. As tecnologias quânticas presentes em todos os aspectos do conflito. Então, vejam, sensores quânticos, radares quânticos, comunicação quântica, guerra eletrônica,
navegação inercial, na parte naval, os sensores também, a computação quântica. Então, tudo é quântico. Todas as tecnologias militares irão estar calcadas nas tecnologias quânticas. Esse é o futuro que se espera. Só que isso aqui, hoje, ainda é uma visão. Mas nós sabemos que com o avanço da tecnologia quântica, e principalmente da computação quântica, isso tudo será alavancado. Eu tive recentemente no encontro dos comandantes cibernéticos da União Europeia. Esse evento reuniu mais de 40 comandantes cibernéticos. E o tema que foi discutido em abril deste ano foi exatamente esse. As IDTs, tecnologias disruptivas emergentes, possibilidades e vulnerabilidades para a defesa cibernética. Implementação dessas tecnologias nas Forças Armadas, como implementar isso nas Forças Armadas. E desafios e oportunidades. Esse foi o tema de 2 dias dos comandantes cibernéticos discutindo o tema. Porque a defesa cibernética, ela é a primeira que vai perceber a presença dessas tecnologias, seja para a proteção dos nossos sistemas, trazendo muito mais segurança para os nossos sistemas, para nossas informações críticas, agilizando o processo decisório com segurança, mas quem dominar essas tecnologias quânticas vai ter uma vantagem competitiva gigantesca em relação a um competidor que não tenha o domínio dessas tecnologias quânticas. A gente brinca lá que vai ser uma nova colonização. Quem não se desenvolver e tiver capacidade de desenvolver com seus recursos próprios essas tecnologias, vai ficar refém daquilo que o mundo vender dessas tecnologias. E você não vai conseguir competir mais. Então, o momento realmente de nos lançarmos a esse desafio é esse, onde estamos todos na linha de partida, né? Voltando lá atrás, no início, quando nós começamos a defesa cibernética, estamos falando de 15 anos, nós não tínhamos nada. Hoje nós temos um comando de defesa cibernética. No nosso entorno estratégico, nós temos já um diferencial interessante em termos do que conseguimos realizar em termos de defesa cibernética, de desenvolvimento de capacidade nessa área. Conseguimos abrir diversos canais de cooperação com outros países nessa área, o que é muito importante, e promover esse crescimento. Então, temos que começar. Temos que começar, né, colocando esse tema nas pautas políticas para que isso aconteça. O primeiro ponto que eu me refiro é isso. Nós temos que incluir, e aqui a gente conta com o MRE e com o MCTI, nós temos que incluir esse tema, a letra disso, no nosso livro branco de defesa, na nossa política nacional de defesa e na nossa estratégia nacional de defesa. E esses documentos estão sendo revisitados este ano. Então, o momento é esse, de nós colocarmos isso como qual é a visão do Estado brasileiro para as tecnologias quânticas. Tem que estar aí. E o momento é esse, é este ano. Porque esse documento vai ser fechado pela defesa e vai ser submetido ao Congresso Nacional para aprovação. Dando já essa visão de Estado com relação às tecnologias quânticas. Nós não podemos perder esse primeiro bonde, né, que é mexer nessa grande legislação. E esse programa que nós estamos conduzindo, dentro do subprograma Independência Tecnológica, o objetivo é esse, é dotar a defesa de capacidade de atuação nesse ambiente de uso massivo de tecnologias quânticas. Mas, para isso, nós temos um dever de casa que nós temos que fazer, né? Temos que conhecer qual é o nosso estágio atual no país, onde já temos isso já muito bem mapeado, mas temos que ter essa visão muito concreta de como estamos, quais são as pesquisas que nós estamos desenvolvendo ao longo do país, onde queremos chegar, qual o estado final desejado, né? Quais são as entregas de médio e de longo prazo.
Quais são as nossas necessidades prioritárias, né? Olhando para essas tecnologias que terão impacto na defesa. O que é possível num curto espaço de tempo, num curto prazo, no médio prazo. Então, nós temos que construir. A nossa visão é que a gente possa conduzir uma pesquisa orientada pela necessidade estratégica, né, do país. Por isso que nós estamos Defesa e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação nessa empreitada aí, dessa portaria interministerial, né? Orientar pela necessidade estratégica, criar um programa de Estado para isso, buscando essa atuação interministerial que não para na defesa e, obviamente, no MCTI, mas envolvendo todos os demais ministérios que têm um envolvimento com isso, com o tema, né? Nós estamos falando do Ministério da Educação, que tem que estar junto conosco também nessa empreitada, e outros. Esforço coordenado. É isso que nós temos que buscar, né? Para que a gente tenha a esperada sinergia nessas pesquisas e que a gente consiga entregar aquelas nossas necessidades prioritárias, fazer algo objetivo, que atenda à necessidade estratégica. Temos que buscar desenvolver os nossos centros regionais de competência, que já temos, né? Mas temos que dar mais capacidade para essas estruturas conduzirem adequadamente as suas pesquisas. Temos que investir em centros avançados para pesquisa nessa área, aí vai uma interrogação também, né? E infraestrutura de pesquisa de ponta. Então, nós temos um dever de casa também a ser feito, né? De dar capacidade para que esses nossos centros de pesquisa espalhados no país, onde nós temos aqui os seus representantes, professores que conduzem pesquisas nessa área, está à altura do desafio que vai ser colocado em termos de pesquisa. Não pesquisa pela pesquisa, mas sim uma pesquisa orientada, né, para entregas efetivamente no país. É isso que nós queremos construir, né? É por isso que estamos aqui para conversar sobre esse tema, é por isso que nós queremos ouvir os nossos pesquisadores, queremos ideias, queremos sugestões para que a gente construa o melhor documento possível para impulsionar essa pesquisa em âmbito nacional. Bom, essa era a minha intervenção agora de início dessa nossa atividade e continuamos conversando sobre o tema ao longo desses 2 dias. Muito obrigado. Usando o QR Code para facilitar a dinâmica aqui da condução dos trabalhos. E vamos prosseguir, né? Então, dando prosseguimento, nós convidamos o senhor ministro Marcelo Paes, o Saraiva Câmara, diretor de Assuntos Estratégicos de Defesa e Desarmamento do Ministério das Relações Exteriores, para realizar sua palestra. Por favor. Foi muito foi wonderful. Good time. Was in case this. Bom dia, professora doutora Márcia Barbosa, então, general Alain, professor Marcelo Lopes, né, querido almirante Linhares, senhores e senhoras oficiais, né, senhoras e senhores, é uma satisfação poder apresentar o Itamaraty, né, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e participar desse encontro dedicado aos complexos desafios que envolve a temática das tecnologias quânticas, especialmente relevantes para a área de estratégia de defesa nacional. Eu agradeço aqui a oportunidade de contribuir para esses esforços, né? A minha presença aqui atualiza
a união indissociável entre diplomacia, defesa e ciência, que é um outro nome, a grande estratégia a que aludiu o general Alain, né? Então, como já foi mencionado aqui, as tecnologias cibernéticas emergentes terão um impacto inegável na defesa nacional. Em minha intervenção, eu buscarei contextualizar os meios pelos quais a emergência da computação quântica poderá influir nas relações entre os Estados e como se isso se relaciona com os interesses estratégicos do Brasil. A título ilustrativo, né, eu mencionarei atividades fomentadas nos Estados Unidos e finalizarei com o impacto para o Brasil dos regimes de exportação que existem atualmente. O slide 2, por favor. Bom, o impacto das tecnologias quânticas, né, advém de seu potencial de transcender, né, o poder de processamento de dados dos computadores tradicionais. Algoritmos quânticos podem ampliar significativamente a eficiência de tecnologias cibernéticas, isso foi tratado pela professora Márcia Barbosa agora, tais como aprendizado de máquinas, processamento de grandes volumes de dados, criação e aperfeiçoamento de tecnologias de inteligência artificial. A evolução da computação quântica poderá apresentar um desafio significativo para garantir a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade de dados digitais com possíveis impactos para a segurança internacional. Talvez o melhor exemplo sejam os riscos de que dados atualmente criptografados possam vir a ser decodificados no futuro por meio de programas baseados em computação quântica. Essa possibilidade pode atingir negativamente tanto direitos individuais à privacidade, quanto interesses nacionais legítimos e o próprio exercício da soberania de Estado. A expansão de tecnologias emergentes, também um tema tratado já nos que me predecesseram aqui, traz consigo um importante potencial de afetar as dinâmicas de relacionamento entre os Estados, né? Quais são essas tecnologias emergentes, né? Sistemas de armas autônomos letais, em inglês é o Lethal Autonomous Weapon Systems, mais conhecido como os Killer Robots, né? Os mísseis hipersônicos, as diversas aplicações da inteligência artificial no campo securitário e as tecnologias de informação e comunicação, as TICs, essas eu acho que nem são mais tecnologias emergentes, já são tecnologias consolidadas. Essas tecnologias teriam o potencial de acentuar dilemas de segurança e defesa e dificultar cálculos estratégicos tradicionais, né? Entre as possíveis consequências estariam o acirramento da competição geoestratégica e a corrida armamentista no ciberespaço. O Brasil acompanha e participa ativamente das diferentes discussões internacionais acerca de potenciais vulnerabilidades advindas da criação e de uso de tecnologias cibernéticas, inclusive seu crescente uso por alguns estados para fins agressivos. Contudo, o debate sobre potenciais riscos advindos da tecnologia quântica ainda é incipiente. De modo geral, os estados têm se concentrado em ameaças específicas mais prementes, como ataques por meio de ransomware, foi objeto da palestra passada, e vulnerabilidades mais sistêmicas, como a crescente utilização dessas tecnologias para fins militares e riscos para infraestruturas críticas e cadeias de suprimento. Isso não significa de modo algum que o tema esteja ausente dos foros internacionais. Muito pelo contrário. A questão de segurança relativamente a tecnologias quânticas vem aos poucos ganhando premência e proeminência. Diferentes estados, né, em suas delegações dos foros internacionais, demonstram estarem cientes de que, apesar de tecnologias emergentes como inteligência artificial e computação quântica terem horizontes de investimento de maturação longas, terão impacto superlativo em suas necessidades e estratégias de defesa. É ilustrativo o tratamento recente desse tema no âmbito da Organização Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Em julho, os líderes, né, da aliança se reuniram em Vilnius, né, capital da Lituânia, e adotaram um comunicado conjunto que afirma o seguinte, seu parágrafo 63, em tradução livre, né? Eu vou aqui então citar. A OTAN
desenvolverá novas estratégias para as principais tecnologias emergentes e disruptivas, incluindo as tecnologias quânticas e biotecnologia e o melhoramento humano para enfrentar as oportunidades e os riscos que apresentam. Então, aqui 3 áreas que a gente fala: tecnologias quânticas, biotecnologia e melhoramento humano. Bom, sobre esse ponto, eu gostaria de ressaltar que as atividades cibernéticas dos Estados não ocorrem em um vácuo jurídico. O direito internacional e o direito internacional humanitário, conhecido no meio militar como direito internacional dos conflitos armados, rege e limita essas atividades, em particular no campo da segurança. Esse é um dos principais temas sobre os quais a comunidade internacional, incluindo o Brasil, se debruça atualmente de modo a evitar que a dimensão cibernética venha a ser considerada um espaço sem lei. O slide 3. Bom, vamos então falar um pouco, né, da experiência dos Estados Unidos, né? Como sabemos, em 1958, né? Bom, antes de 58, em 1957 foi lançado o primeiro satélite de espaço, o Sputnik, né? Então, os Estados Unidos, enfim, ficaram assombrados com a dianteira da União Soviética, né, sobre essa tecnologia. Daí foi a criação de 2 órgãos, de 2 agências de grande influência até hoje nos Estados Unidos. A NASA, a primeira delas, e a outra, a DARPA, né, que é o Defense Advanced Research Projects Agency. Ela, por sinal, foi que desenvolveu a internet, né? Então, a DARPA voltada para o desenvolvimento de projetos de pesquisa de alto risco e de alta recompensa, né? Então, essa agência, ela desempenha até hoje um papel fundamental também no âmbito de tecnologias quânticas, fomentando atividades de pesquisa, financiando projetos inovadores e promovendo a colaboração entre entes públicos e privados. Com a disponibilidade de recursos específica dos Estados Unidos, a DARPA vem financiando uma série de projetos no âmbito de tecnologias quânticas, né? Um deles visa a demonstrar a vantagem quantitativa do processamento de informações quânticas ao dar um salto no desempenho de sistemas apenas clássicos na solução de desafios de otimização, com aplicações em questões de logística de defesa, né? Outros projetos buscam desenvolver um computador quântico, né, intolerante, né, a falhas dentro de um prazo de 10 anos. Slide 4, por favor. A aplicação militar mais madura de tecnologias quânticas seria o sensoramento quântico, né? Os Estados Unidos definem, né, esse sensoramento como a utilização da mecânica quântica para aumentar a precisão fundamental de medições ou permitir novos regimes ou modalidades para sensores e medições. Um exemplo, né? Sensores de gravidade, né, melhorados poderiam detectar massas em movimento sob a água, tais como submarinos, né? Poderiam também detectar estruturas subterrâneas ou materiais nucleares devido à sua extrema sensibilidade a perturbações no meio ambiente. A sensibilidade dos sensores quânticos poderia, da mesma forma, permitir a detecção de emissões eletromagnéticas, aumentando assim a capacidade da guerra eletrônica e auxiliando na localização de forças adversárias ocultas, né, forças stealth, né? Ainda em estágio incipiente de desenvolvimento estariam as comunicações quânticas. Poderiam, teoricamente, permitir uma rede segura de sensores quânticos de computadores e outros sistemas, melhorando o desempenho geral quando comparado com um único sistema quântico ou uma rede clássica de comunicações, né? A distribuição de chaves quânticas, por sua vez, né, utiliza os princípios da física quântica para criptografar informações que são enviadas através de redes clássicas, ampliando a segurança das comunicações durante a transmissão de dados. Mais recentemente, né, a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura dos Estados Unidos, a CISA, né, anunciou o estabelecimento de uma iniciativa de criptografia pós-quantum para unificar e impulsionar, né, os esforços da agência para enfrentar ameaças advindas da computação quântica. Esse projeto visa proteger sistemas de infraestrutura crítica que usam comunicações digitais eletrônicas para transmitir dados e armazenar informações. Para preservar dados em trânsito, a iniciativa buscará, né, fortalecer tecnologias criptográficas para autentificar a fonte e proteger a confidencialidade e integridade das informações comunicadas e armazenadas. Queria ressaltar ainda sobre esse tema, né, que os Estados Unidos estão fomentando a cooperação internacional para ampliar suas capacidades na área de tecnologias quânticas.
cabe mencionar a parceria AUKUS, né, cujo principal aspecto é a transferência de submarinos de propulsão nuclear, né, pelo Reino Unido e Estados Unidos, né, para a Austrália. Mas a AUKUS não se limita somente a esse campo, né? Ela também versa sobre o desenvolvimento de aplicações militares das tecnologias quânticas, chamado AUKUS Quantum Arrangement. Essa iniciativa destina-se ao compartilhamento de informações e tecnologias, ao fomento de integração mais profunda de suas bases industriais e cadeias de suprimento e à aceleração de empreendimentos conjuntos de inovação em defesa. Slide 5, por favor. Bom, como nós podemos avaliar o interesse brasileiro no âmbito internacional ainda em fase muito incipiente, né? Uma perspectiva que talvez poderíamos adotar, né, não coloco como este aqui, seria a partir, né, da necessidade de manter abertos os canais internacionais para a autonomia do Brasil, né, relativamente às tecnologias quânticas. Nesse sentido, importa contextualizar o papel dos regimes internacionais de exportação existentes hoje, né? Existem atualmente 4, né, destinados ao controle de exportações na área de bens sensíveis, né? O Brasil é membro de 2 deles, né? O Grupo de Supridores Nucleares e o Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis, o MTCE e o Nuclear Suppliers Group, né? Inclusive, o Brasil é presidente, assumiu a presidência do Nuclear Suppliers Group em julho passado, na era da Argentina, e assumiremos a presidência do MTCE em novembro deste ano, na área do Rio de Janeiro. Inclusive, estando aqui no Centro Tecnológico da Aeronáutica, recordo o papel fundamental da aeronáutica, né, no regime de tecnologia de mísseis. Nós sempre enviamos um diplomata aqui para o CTA, reuniões do ERJET, e assim mantemos a participação em alto nível no comitê técnico desse regime. Bom, mas eu queria falar mais de um outro regime, o Brasil não é dele parte, e o arranjo de Wassenaar Arrangement, né, para controle de bens relacionados a armas convencionais, e também o grupo da Austrália para controle de bens nas áreas químicas e biobiológicas. Esses regimes de controle de exportação, eles se fundamentam em um arranjo, em entendimento político e não um tratado formal, né? Não são, portanto, juridicamente, né, vinculantes. Existe um tratado que criou esses grupos, né? São realizadas reuniões periódicas de caráter político e técnico para a atualização das diretrizes da lista de produtos controlados, bem como para decidir como o ingresso de novos membros. Os países membros desse regime se comprometem, né, por meio de suas legislações, com controle de exportação baseadas nas diretrizes. Bom, a participação do Brasil no regime nuclear e no de mísseis é regida pelo interesse que nós temos em evitar, né, processos decisórios e a introdução de controles e barreiras para o acesso do nosso país às tecnologias que nós necessitamos na área nuclear e na área de espaço, né? Embora esses regimes não especifiquem em suas listas de controle as tecnologias quânticas, né, importa registrar que ambos listam itens de caráter geral como tecnologia e software, né? Então, o slide 6, por favor, né? Bom, esse talvez seja o arranjo que mais diretamente tem a ver com o tema dessa palestra de hoje, porque o arranjo de Wassenaar muito se dedica, né, ao controle de itens da área cibernética, e aí também, por extensão, poderá ser a via em termos de tecnologia quântica, né? O Wassenaar, ele foi instituído em 1995, né? E atualmente 42 países fazem dele parte, né? Veja bem, eu queria enfatizar que ele não tem por objetivo impedir, né, transações legítimas de material de defesa, né? Não havendo tampouco, entre os que fazem parte desse grupo, uma obrigação de consulta prévia, né, aos membros para realizar qualquer operação que envolva bens listados, né? No entanto, caso um membro opte por autorizar uma transferência que foi objeto de denegação por outro membro, ele deverá necessariamente, né, notificar o secretariado do arranjo. Então, tendo em conta o objetivo de estabelecer um padrão de transparência relativo às transferências de bens duais e de armamentos convencionais, os países que aderem a um arranjo assumem o compromisso de submeter os demais membros informações semestrais sobre transferências, né, com particular foco naquelas direcionadas a países não participantes do arranjo. Slide 7, por favor.
Bom, o Brasil não faz parte do arranjo de vacinar, é um elemento que eu sempre trago em reflexão nos nossos contatos com o Ministério da Defesa, né? Enfim, participam todos os 10 maiores exportadores de armas do mundo, salvo China, né? Rússia, lá está, Estados Unidos, Alemanha, França, Índia, etc., né? Então queria, enfim, inclusive, trazer a atenção a um tema que talvez merecesse um maior objeto de reflexão entre as nossas passas, né? Então, o Brasil, por não ser parte do grupo, ele não tem acesso aos bancos de dados, né, de arranjo vacinal. O Vacinar, inclusive, tentou, fazem dois anos, estabelecer um regime de criptografia entre eles, né? Não houve consenso entre os membros, mas o fato a ser destacado, o Brasil, por não ser parte, não participou dessas discussões, né? Uma eventual adesão do Brasil, né, poderia fornecer importantes subsídios à inteligência comercial brasileira, né, à inteligência militar brasileira também, além de dotar nosso país, né, a capacidade de influenciar o debate sobre os controles de bens sensíveis, tecnologias cibernéticas e quânticas, né. Poderia ainda facilitar o acesso a tecnologias sensíveis em um cenário com tendência de enrijecimento das regras de acesso. Slide 8, e o último, final. Então, olha, esse é o quadro geral que eu gostaria de compartilhar com os senhores, né? Tecnologias de computação quântica deverão ter impactos fundamentais, tanto para a estrutura do sistema internacional quanto para a defesa cibernética no Brasil. Do nosso ponto de vista, né, dado o longo período de maturação dessas tecnologias, é essencial e urgente que o Brasil se prepare internamente com vistas a dois objetivos paralelos, né? De um lado, devemos procurar antecipar desafios advindos da emergência de novas tecnologias quânticas no contexto da segurança internacional, inclusive no que se refere ao acesso a essas tecnologias, né? E de outro, né, precisamos buscar permitir que o avanço da computação quântica no Brasil possa ser revertido em prol do desenvolvimento sustentável nacional, de modo a preservar a nossa soberania e alavancar os interesses internacionais brasileiros. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Bom, dando prosseguimento, se inicia agora a sessão de debates. Então, a assistência terá cerca de 25 minutos. Vamos ver as perguntas que foram enviadas, né, para dúvidas e esclarecimentos com os palestrantes. Muito bem, então eu convidamos os palestrantes a ocuparem os seus lugares na mesa de debates, por favor. Bom, então, obrigado pelas perguntas, estimulo que façam uma oportunidade única. Então, vamos à primeira pergunta. Então, considerando o conceito da tríplice hélice, governo, academia e indústria, há estudos e trabalhos no MCTI sobre prospecção na indústria brasileira, startups, empresas ICT, que atuem com tecnologias quânticas? Essa pergunta foi feita pelo o coronel Aviador Soares e é dirigida à senhora secretária Márcia Barbosa. Tá, deixa eu responder. Estudo específico a gente não fez, mas a gente já tem uma pré-prospecção que é o edital da Embrapi. A Embrapi, se é que você já ouviu falar, é uma Embrapa para tecnologia industrial e para meios tecnológicos, que lançou um edital em que quem aplica para o edital normalmente são pessoas vinculadas à pesquisa, mas que tem que trazer junto empresas do setor industrial. Então aí a gente já tem entre os que aplicaram para a Embrapa, a gente já tem uma cobertura de quem são as empresas que estão pensando no assunto, tá? E que vão estar aplicando para TRLs mais elevados. Então, assim, a gente já até tem uma pequena prospecção nesse caso. O edital que a gente está lançando agora é para olhar
entre quem está fazendo pesquisa, quem também está olhando a questão, e aí o que a gente vai tentar fazer? Vai fazer um casamento entre quem está aplicando na pesquisa básica do edital do CNPq com quem aplicou para o edital do Embrapi, fazendo as correlações e tentando ligar as pessoas. Encontrando todas elas todas passam a fazer parte de uma rede que pensa no assunto, que vai entender qual é o programa que a gente vai estar desenhando no coletivo. Ok. Bom, a próxima pergunta é do tecnologista o tecnologista do CTI, né, de Campinas, dirigida também a nossa secretária Márcia Barbosa, sobre se existe previsão de estender a portaria MCTI/MDefesa para outros ministérios. Tá, deixa eu dizer, a portaria ainda não existe, gente. Eu só dei uma palhinha do que vai acontecer. Mal deu match no Tinder e vocês já estão querendo casar e trazer convidado para a festa. Tem que achar outros. Nós estamos terminando, ainda ela vai passar por algumas conversas, que inclusive vão acontecer aqui um pouquinho mais tarde, no privado. E amanhã eu já tenho uma conversa com a nossa Conjur, mas assim, vai sair, né? Eu sou otimista e, obviamente, com o tempo, consolidando essa visão, né? Vamos começar com 2. A gente tem que expandir, obviamente, o Ministério das Relações Exteriores é parceiríssimo, óbvio. Eu já trouxe aqui 2 países que estão interessados, a Alemanha também, numa visita que eu fiz recentemente para visitar um NB4 deles, eles também disseram que estão pensando nessa. Quando eu jogo a isca, o que vocês estão pensando em tecnologia quântica? Há países que dizem a gente está pensando, mas para nós, não se meta nesse assunto, e outros países que dizem não, dá para a gente estabelecer parcerias. Então, assim, até o exterior a gente vai ter que cuidar muito das parcerias que a gente vai fazer, tá? E outras questões, e foi muito bem pensado aqui, a área de educação é fundamental. A área de energia, gente, a gente vai ter que monitorar. Vocês imaginam o que é o risco de a gente deixar com tecnologias atrasadas o nosso setor hidroelétrico, o nosso setor de abastecimento de água, a gente deixar assim solto, sem incorporar sensores mais eficientes? Vamos pensar em Angra, gente. Deixar a Angra com sensores que sejam sensíveis ao ataque. Então, assim, obviamente, nós vamos ter que expandir isso para o governo inteiro. Mas, nesse momento, vamos começar calminho, né? Porque se a gente é muito ambicioso e ambiciosa, a gente termina não conseguindo ir à frente. O ótimo é o maior inimigo do bom. Então, vamos começar trabalhando com o bom e aí vamos expandindo, porque, obviamente, essa é uma questão de Estado. O Estado brasileiro vai ter que se envolver nisso e nós vamos ter que nos envolver desse jeito que a gente está conversando. Devagar, consolidadamente e com uma visão que traga todo mundo, mas traga todo mundo com muito cuidado e sabendo muito bem que plano é esse que a gente vai desenhar. Provavelmente o colega foi estimulado como os 3 palestrantes acentuaram, a hora é esta, né? Nosso querido general e nosso ministro também enfatizaram além da senhora. Então, ele já se viu motivado. E eu lembraria com a Alemanha que nós temos um acordo que está, enfim, eu participei dessa durante um bom tempo, desde 71 na área aeroespacial, com o CTA, e o então INPE participou também. Eu, enfim, de Brasília, fizemos muitas tratativas. Então, com a Alemanha, nós temos assim um diálogo interessante. Enfim. Bom, vamos à próxima pergunta. Do Tenente Coronel Tales, do IAV, dirigido ao nosso querido ministro Marcelo Câmara, sobre até que ponto a participação do Brasil em acordos internacionais pode contribuir ou dificultar o desenvolvimento de tecnologias militares estratégicas. Olha, bom, agradeço pela pergunta extremamente oportuna. Em parte dela, eu acho que eu já abordei na minha exposição,
quântica. Não existe um acordo internacional, pelo menos hoje, dedicado a essa matéria de computação quântica. Estamos num estágio muito assim, incipiente dos debates no foros, né, internacionais. O que existe, como eu falei, o que mais proximamente diz respeito a enfim, um elemento jurídico mais próximo, né, um tratado, seria, como eu falei, a existência desses regimes informais de controle de bens sensíveis, né, o mais atua nessa área cibernética é o arranjo de Wassenaar, né. Tentei explicar na minha palestra, o Brasil não faz parte do arranjo de Wassenaar. Eu acho que o general Alain, MCTI, precisaríamos de ter uma reflexão sobre a participação, né, no Brasil. Veja bem, fazendo um paralelo com a área nuclear e a área espacial, o MTCE e o Nuclear Suppliers Group, né? A decisão do Brasil de participar nesses regimes, né, foi de que ele pudesse, de dentro né, das discussões, né, influenciar, né? No caso desses dois regimes, né, no caso do MTCE, na categoria 1 e no caso do NSG, no Trigger List, de impedir que produtos enfim, insumos que são necessários à nossa indústria entrem para essas respectivas listas. Caso entrem, né, uma alta presunção de denegação de exportação desses insumos, né. Eu acho que o tempo eu acho que é maduro para uma reflexão, eu diria, né, entre todas as áreas envolvendo, sobre a participação do Brasil no regime de Wassenaar. Eu acho que seria essa a resposta que eu ofereceria à pergunta. Muito, muito oportuna. Obrigado. Eu mesmo teria uma pergunta, mas vou deixar para o final, se a audiência, se houver tempo, sobre esse assunto, até porque na área espacial, recentemente nós orientamos um trabalho de doutorado sobre detritos espaciais e as várias legislações que existem, binding e non-binding. Nós examinamos com lupa, então nós examinamos aspectos jurídicos e técnicos num trabalho de fôlego, depois eu posso, mas vamos deixar para o final. Tem uma certa semelhança. E também no INPE e outros colegas aqui do CTA têm sofrido certas, digamos, dificuldades mas vamos deixar para o final. Então, a próxima pergunta, deixa eu ver. Bom, então, do professor Fernando, coordenador de pesquisa em engenharia nuclear no IME, né? Instituto Militar de Engenharia, a secretária Márcia Barbosa. Então, em primeiro lugar, ele parabeniza pelo seu otimismo, não é, que contagia e nos faz pensar, agir, etc. É possível fazer um paralelo entre as condições iniciais de criação do LNLS, hoje CNPM, né? Em Campinas, né? Com o início atual do programa de tecnologias quânticas, que haveria alguma certa semelhança, até pelo sucesso e se ter chegado até o LNLS. Deixa eu dizer, a curiosidade é que quem pensou e idealizou o LNLS lá atrás também foi secretário de política. Era outro nome, cada governo dá um nome diferente para a secretaria, mas ela sempre faz a mesma coisa. Da Secretaria de Programas Estratégicos, tá? Ele também foi. O que tem de comum? Tem de comum identificar uma necessidade transicional em termos de ciência e desenvolvimento de conhecimento. Então, em algum momento, foi identificado, olha, vou criar essa máquina que vai possibilitar a ciência brasileira dar um pulo, o conhecimento brasileiro dar um pulo, e criar um instrumento que vai girar a tecnologia também e vai estar vinculado com a empresa. Então, isso tem de comum, identificar essa necessidade e ser uma necessidade que, quando a gente menciona o Brasil vai entrar nisso, como foi no LNLS, como foi no CNPEM, os países que normalmente olham para o Brasil com ar de snobismo, tá, ficam surpresos da gente ter conseguido fazer. Tá? Então, é a necessidade de ter coragem para fazer, ir lá e fazer e mostrar, vamos dizer, para os outros, olha, estou aqui e consigo protagonizar. Eu digo, eu me sinto muito confortável nessa linguagem da gente conseguir protagonizar, que eu gostaria de lembrar para vocês que eu sou uma mulher na física, onde não tem mulher,
que é latino-americana e opera no cenário em ciência internacional com cara de latino-americana. Então, assim, a minha vida foi olharem para mim e acharem que eu estava lá para servir cafezinho. Então, não tenho nenhum problema com isso. Acho que é um cenário parecido, com uma diferença. Esse processo vai ser delocalizado. O que eu quero dizer? Quero dizer que ele vai afetar, porque ele tem uma característica delocalizada, que é construção de sensores, que é comunicação quântica, que são as diferentes trajetórias para o computador quântico, que nós vamos fazer ele ocorrer em todo o Brasil, em todos os grupos que estiverem participando, gerando essa rede, que é possível hoje, que não é possível em momentos passados, que hoje dá para trabalhar cooperativamente, estando em sua casa, em qualquer local do Brasil. Então, ele vai ser um processo que não é localizado no espaço, ele é completamente delocalizado no Brasil. Nós vamos ver parcerias bem impressionantes que já estão acontecendo hoje e agora. E nós vamos ter que articular e o Estado brasileiro operar com essa forma de articulação. E eu vejo, junto com a parceria entre pesquisadores, trazer a indústria, trazer o setor de defesa, trabalhando em parceria, desenvolvendo projetos e editais de forma conjunta. É a própria tecnologia de redes pela computação clássica e comunicação viabilizando o avanço da própria, uma espécie de realimentação. Muito bem. E eu pontuaria também que esta postura que a senhora acentuou, ela ao nos faz, como disse o ministro, ou nos permite entrar nas discussões, na participação com outro olhar e com outra recepção. Tá? Enfim, há casos históricos famosos aí, em 20 de julho de 45 e outros, quando você mostra que fez, você entra na conferência com outra postura e as pessoas, os participantes eventuais não amigos e eventualmente não amigos, olham com outro olhar. Excelente. Bom, vamos à próxima pergunta. Do pesquisador Fernando Caletti, do Instituto de Pesquisas Eldorado, para o general de divisão Alain, né, do Comando da Defesa Cibernética. Então seria, qual papel o senhor enxerga para os ICTs, né, na estratégia que está sendo elaborada para a quântica no Brasil? Ok, obrigado pela pergunta, Fernando. Eu vou falar um pouco disso amanhã também, qual é a nossa estratégia e os passos que estão sendo dados. Mas nós temos uma rede grande, no caso do Exército, né? Essa grande rede de ICTs na nossa estrutura do Exército, e que transcende até os nossos institutos, que são aqueles institutos mais conhecidos, né? No Exército a gente pensa no Instituto Militar de Engenharia, mas não é só o Instituto Militar de Engenharia que entraria nesse esforço, né? Nós temos outras ICTs muito fortes do Exército, por exemplo, o Centro de Desenvolvimento de Sistemas, que desenvolve sistemas corporativos para o Exército, trabalha na parte de comando e controle. Então, no caso do Exército, a estratégia é envolver todos os ICTs que possam e tenham capacidade de trabalhar em pesquisa nessa área. Essa é a grande estratégia. E eu vou amanhã apresentar alguma coisa que já está em andamento. Né? Alguma coisa que já está em andamento, a nossa visão, como nós queremos caminhar nessa área da pesquisa e desenvolvimento das tecnologias quânticas e qual poderia ser a nossa contribuição nessa grande rede, né, nesse esforço nacional para o desenvolvimento das tecnologias quânticas. Mas nós estamos engajando, sim, todas as ICTs nesse esforço. O Comando de Defesa Cibernética é uma ICT também. Então, nós temos uma rede grande de ICT na Força. Né? E eu imagino que, extrapolando isso para as outras forças, nós também vamos encontrar potencial de pesquisa e desenvolvimento, seguramente, na Marinha e na Força Aérea. Obrigado.
A próxima pergunta do professor da USP ao general de divisão Alain, novamente. Então, no âmbito do Programa Nacional de Tecnologias Quânticas, de que maneira o CONDES, É o Comando de Defesa Cibernética, o CONDECIBER, propõe garantir a retenção de talentos na área e quais os papéis do Estado e dos entes privados? Essa pergunta é fantástica, né? Aquela pergunta que não tem resposta. Mas nós vivemos isso no nosso dia a dia. Eu não estou nem levando para esse desafio que é o pesquisador de tecnologias quânticas. Isso é uma mente nobre, né? Raríssima. Agora, a resposta está no que nós temos que fazer para que essa mente, esse pesquisador fique aqui. Hoje, no café da manhã, nós estávamos conversando sobre isso, né, ministro? Esse era o tema hoje no café da manhã, estávamos ali descontraídamente falando sobre esses problemas. E o que retém o nosso pesquisador? É o projeto, é o desafio. O ministro estava comentando que nós temos um ex-integrante aqui do ITA, não é verdade, ministro? E que é o líder do projeto de Marte nos Estados Unidos, na NASA. Ele fez o nosso Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Ele não é líder do projeto, ele é líder do projeto de Marte na NASA. Então, porque será que se o Estado brasileiro tivesse oferecido as condições de pesquisa adequadas, né, para esse pesquisador, será que ele estaria desenvolvendo a pesquisa dele fora do país? Ou ele estaria com maior orgulho aqui conduzindo essa pesquisa em âmbito nacional? Eu não tenho dúvida que ele estaria aqui, né? Eu não tenho dúvida que ele estaria aqui. Então, acho que o grande desafio é esse, né? É para reter esses talentos, é criar as condições. E eu acho que esse é o desafio do Estado brasileiro. Senão, nós vamos continuar perdendo os nossos pesquisadores, né, para outros países que vão oferecer essas condições. Não é o dinheiro. São essas condições. Pois não. Pequena pergunta, mas é porque só da academia a gente é assim, a gente se mete mesmo. Tem vários níveis, né? A gente precisa garantir financiamento regular e ininterrupto para não ir embora lá cedo, tá? A gente precisa da perspectiva para os jovens, tá? Muito diferente da minha geração, meus estudantes fazem questão de ter café da manhã, almoço e janta. Eu não entendo essa nova geração que quer ter. A gente era muito mais assim, achava meio assim, que a gente tinha entrado assim para ser a monja carmelita dos pés descalços, alguma coisa assim. A gente tinha uma visão muito pobre mesmo. Eles querem ter uma perspectiva de futuro, tá? E eu tô vendo colega ali rindo, né? Nem vou dizer o nome, porque eu já vi que os professores estão se identificando como professor, né? Então, não vou identificar. Mas a gente precisa dar uma perspectiva de carreira e de futuro. E para esse outro povo que está mais aqui em cima, que chegou num ponto da vida que já está bem estabelecido, assim, tem o café da manhã, almoço e janta, a gente quer sonhar grande, gente. Sinto muito, pesquisador e pesquisadora quer propósito. E quer ter certeza que está trabalhando num propósito que não vai acabar semana que vem. Então, assim, nós temos que criar esse propósito. E isso passa por parar de pensar pequeno como Estado. O Brasil não é um paizinho pequeno. Ele é um paizão, com talento, com gente boa. Então, assim, vamos deixar de ter uma ambição michuruca. Eu ia dizer até de um país pequeno, mas não quero ser ofensivo, porque o MR aqui vai me bater se eu for ofensiva para outros países. Mas a gente não é paizinho pequeno. Ah, a gente é um país grande. Deixa eu contar um evento que aconteceu comigo. Uma vez eu estava viajando e numa dessas esperas longas eu encontrei com um cara que estava trabalhando na campanha de um presidente nos Estados Unidos. E ele veio dizer, estava bravo que o Brasil estava entrando nos genéricos
e disse que os Estados Unidos, se o meu candidato, felizmente o candidato ele não ganhou, se o meu candidato ganhar, vai bloquear o Brasil, que não sei o quê, para vocês não produzirem genéricos, que é um absurdo. Eu disse, vocês estão pensando que está falando com quem? Nós temos um enorme mercado, um baita mercado, como se diz lá no Sul. Você não consegue, a gente não é Cuba, gente. A gente é um país grande, a gente é um mercado grande. Não tem nos ameaçar pensando que a gente vai ceder, porque a gente não vai ceder. A gente tem uma força, que é a quantidade de pessoas e que representa esse mercado. E eu acho que a gente tem que se apropriar disso, se apropriar de quem nós somos, voltar àquela atitude que eu sempre apreciei muito do Almirante Álvaro Alberto, de assim, ó, viemos aqui para debater olho no olho. E a gente só consegue fazer isso em conhecimento, em ciência, com esse olhar. O olhar olho no olho. E é esse olhar que a gente tem que trazer, montando uma política que mantenha o jovem, que mantenha financiamento e que dê essa esperança para aquele pesquisador e pesquisadora que são disruptivos. Vou ficar porque o projeto é bom para danar. É esse projeto bom para danar que a gente tem que construir em parceria. Excelente. Need of achievement. A mais alta motivação do ser humano. E dando prosseguimento para a nossa próxima pergunta, da senhora Ayla Raquel, no chat online, né? Para o general de divisão Alain, seria a seguinte: as empresas que não são especificamente de defesa, mas podem oferecer seus produtos que trazem toda a confiabilidade, integridade e autenticidade, como essas empresas podem se relacionar com as Forças Armadas e quais são os instrumentos disponíveis para esses eventos? Ok. Obrigado pela pergunta, Ayla. Na verdade, essa relação ela não está restrita às empresas de defesa, empresas estratégicas de defesa. As empresas estratégicas de defesa, elas entram num regime especial porque elas apresentam um produto estratégico de defesa, né? Então, quando nós temos uma empresa de defesa, estratégica de defesa, que ela tem um produto estratégico de defesa cadastrado como tal, ela entra no regime especial de contratação. Agora, em todas as iniciativas estratégicas, e eu falo pelo Exército, né? Em todas as iniciativas estratégicas, quando a gente olha para o mercado, né, para apresentar uma solução para aquela necessidade nossa, o mercado todo está concorrendo, né? A não ser que nós tenhamos capacidade e esse produto já esteja pronto e atenda aos requisitos que a instituição colocou, né? E aquele seja um produto estratégico de defesa, aí nós podemos fazer uma contratação direta. Mas eu acho que há espaço para todas as empresas nessas iniciativas. Agora, é até interessante que as empresas que tenham iniciativas nessa área e queiram concorrer a entrar nesse grupo de empresas estratégicas, elas também podem apresentar esse interesse ao Ministério da Defesa, né? Nós temos uma secretaria dentro do Ministério da Defesa, um setor que analisa tudo isso, essa proposta, e a empresa ela vai ser credenciada como empresa de defesa ou empresa estratégica de defesa, né? Mas eu acho que está aberto a todas as empresas, inclusive as pequenas empresas. Hoje nós temos, nesses segmentos de pesquisa e desenvolvimento para dar soluções a problemas muito específicos, hoje uma estratégia muito interessante são as startups, né? Que elas têm muita agilidade para resolver um problema, em especial o desenvolvimento de uma tecnologia, desenvolvimento de uma solução, de um algoritmo. Então, é uma estratégia muito ágil que é trabalhar com as startups, né? E também com encomendas tecnológicas, onde a gente apresenta o problema, e o mercado, as empresas, elas vão oferecer a sua solução para aquele problema. Não necessariamente fechar
nas empresas estratégicas de defesa. Agora, como defesa, né, obviamente que é muito importante que a gente tenha um ecossistema forte, né? Então, e isso a defesa procura estimular, né, que nós tenhamos no país capacidade de atender às principais demandas de defesa, construindo, né, esse grupo que é o grupo que representa as nossas empresas estratégicas de defesa. É isso que dá autonomia para o país, né, de ter capacidade de dar resposta à defesa nacional e não dependermos de soluções de fora do país, né? Isso é autonomia tecnológica, autonomia industrial aqui no país. Acho que é isso que se persegue, né? Mas estamos abertos, obviamente, a todas as cooperações, as parcerias com todo o empresariado nacional. Bom, obrigado. Não temos mais perguntas do auditório e das pessoas que estão online. E eu, aproveitando o tempo e essa raríssima oportunidade e os nossos fantásticos palestrantes, eu teria uma pergunta para cada um. Dentro da ciência e tecnologia, apoio institucional, estímulo, já houve vários tipos de postura, inclusive centros de excelência e coisas desse tipo. Eu vivi, participei de várias, enfim. Eu perguntaria, porque há sempre o dilema dos recursos escassos. Então, você tem dilemas fundamentais da economia e da política, ou distribuir, ou alocar, selecionar, priorizar, etc. Então, diante e após esse primeiro levantamento, em particular feito pela sua secretaria e colaboradores, já há uma ideia de que postura se adotaria com relação aos recursos? E depois eu vou fazer uma pergunta irmã dessa para o general e uma irmã para o nosso querido ministro. Mas como é que vocês veem esse dilema fundamental da economia e da política? Priorizar ou distribuir? Centros de excelência foi uma política em um certo momento, o estímulo de balcão, enfim, por favor. Tá. A primeira pergunta é que essa pergunta que o grupo de trabalho vai responder é aonde a gente quer chegar. Tá? Quando a gente fala de tecnologia quântica, como vocês viram aqui, a gente tem vários caminhos que a gente pode seguir. A gente pode focar na comunicação, a gente pode focar nos sensores, a gente pode focar na construção do computador quântico. Quando a gente olha o computador quântico, tem vários caminhos tecnológicos para a construção de um computador quântico. E também a gente vai ter que tomar uma decisão de que a gente não pode seguir todos os caminhos, que a gente vai ter que priorizar. Então, a partir do grupo de trabalho, a gente vai decidir quais são os caminhos. O bom é que o grupo de trabalho já vai ter o mapeamento da Embrapi e o mapeamento desse edital. Por quê? Porque, vamos lá, que o grupo de trabalho decidisse uma certa tecnologia para computação quântica e não tivesse ninguém no Brasil trabalhando nisso. Então, teria uma péssima decisão. Então, a gente, como em ciência, eu sempre digo, a gente trabalha com condições de contorno, né? Eu vou resolver uma coisa, mas eu tenho que obedecer aquela condição de contorno. A partir disso, nós vamos estabelecer onde a gente quer chegar. E aí vocês vão notar que a maneira de financiar onde a gente quer chegar passa a restringir o financiamento, porque eu não vou querer chegar em todos os caminhos. Existe uma função do Estado, e isso o CNPq faz muito magistralmente, que é sempre estar irrigando o sistema inteiro de uma forma basal, que é o pequeno financiamento. Mas aqui a gente não está falando de pequeno financiamento, a gente está falando de um financiamento robusto que vai utilizar linhas específicas do FNDCT. Tá? Nesse tipo de financiamento, a gente precisa ser específico e nós vamos tomar algumas decisões. Essas decisões vão significar escolhas, tá? Se vamos seguir, que rota seguir na computação quântica,
Escolhas em que rotas vão seguir na comunicação quântica e escolhas em seguir em que tipo de sensores a gente vai financiar. Vai ter gente infeliz, como sempre, mas pelo menos a gente vai ter um projeto de Estado que transcenda governos, com um plano de onde chegar, com monitoramento, passo a passo, se a gente está chegando onde chegar. Tá? Então não é regar todo mundo sem olhar muito bem o resultado, se publicou o artigo tá bom. Não, é um plano. E normalmente o MCTI, quando trabalha em outras áreas, seja vírus, clima, ele funciona assim. CNPq, rega todo mundo, mas a gente nos projetos é com foco, é com entrega, é com resultado. E é isso que a gente vai trabalhar nessa parceria, começando com o Ministério da Defesa, mas depois expandido para outros órgãos do governo. Muito obrigado. Complementando, eu perguntaria ao general Alain se nesses contatos, o senhor citou aquela reunião dos comandantes de defesa cibernética e possivelmente outros contatos anteriores, relações posteriores, etc. Quer dizer, olhando para fora, o senhor identificou algum, digamos, parceiro ou pelo menos alguma disponibilidade, alguma vontade de alguma forma cooperar de um outro, digamos, um colega seu? Eu estou olhando o olhar para fora, externo, de fontes de informação, com todos os cuidados, etc. E olhando para dentro da base industrial de defesa e até outras empresas que não estão nela, vocês identificaram ou pretendem identificar uma espécie de recipiente de maneira que este eventual parceria ou cooperação, fonte de informação de fora pudesse, esta semente pudesse ser plantada em um lugar fértil aqui dentro, complementando o que a senhora, a secretária, falou. Essa visão que o senhor apresentou, ela ainda não foi delineada. Nas conversas com outros países, a gente percebe que ninguém está conversando ainda diretamente em parcerias nessa área. O que nós percebemos muito claramente é iniciativas coletivas. Então, hoje, a gente percebe que no nível da União Europeia e da OTAN, em especial, já foi criado um fundo. Isso aí, já estão discutindo isso já há uns 2 anos. O fundo foi criado em 2021. Agora, em 2023, eles já estão fechando a estratégia de como aplicar o fundo, que é o chamado Diana, né? Que é um fundo da União Europeia. E a OTAN está capitaneando isso, também colocando os objetivos estratégicos para a condução dessa pesquisa. Diversos países estão envolvidos nessa pesquisa. Então, eles estão muito focados regionalmente em resolver um problema, né, mas dentro da União Europeia. Eles não estão muito abertos a esse tipo de cooperação. Recentemente, nós vimos que saiu na imprensa a declaração do presidente dos Estados Unidos, também fechando todas as publicações relacionadas a pesquisas nessa área das tecnologias disruptivas e emergentes. Então, o que nós estamos vendo hoje é os grandes polos, né, se estruturando, mas nesse primeiro momento também se fechando para fins de cooperação nessa área. Eu acho que, efetivamente, nós temos que ter capacidade, nesse momento atual, de construir a nossa estratégia, né, de caminhar. Porque a partir do momento que as pesquisas em determinadas áreas elas se desenvolvam, padrões serão apresentados internacionalmente, né? Então, é aquela questão da estratégia. Nós vamos perseguir para patentear padrões para que outros usem esses padrões que nós geramos, ou vamos trabalhar em outras áreas, esperar um padrão e, a partir daí, desenvolver, né? Então, são estratégias que a gente tem que conversar, como que nós queremos conduzir isso a nível nacional, para a gente não entrar numa corrida que vai ser a pesquisa pela pesquisa lá na frente, né? Mas eu não vejo, voltando assim à pergunta, né?
nenhuma abertura objetiva de troca, de cooperação nesse estágio atual do desenvolvimento das pesquisas nas tecnologias quânticas de cooperação. Não houve nenhuma abordagem nesse sentido. Mas essa visão que o senhor apresentou inicialmente, né, de onde será esse grande repositório, né, no país, né, para que a gente possa efetivamente caminhar de forma segura nessa estratégia de Estado, isso nós temos que também definir, né, como que nós queremos caminhar nessa pesquisa. Mas, nesse momento, estamos sozinhos na linha de largada. Essa é a resposta. Muito obrigado. Senhor ministro, eu teria uma pergunta e uma consideração. Na área espacial, existem tratados em vários níveis, né? O uso pacífico do espaço, exploração da Lua e outros objetos do espaço exterior, etc, etc. Isso foi objeto de um imenso trabalho que nós fizemos, enfatizando aspectos técnicos e jurídicos, defendido em 2021 com uma brilhante aluna nossa. E nessa oportunidade ficou claro essa gradação de tratados na área espacial, traçando um paralelo para a área de quântica, e acrescentando, nós no INPE, na área aqui, do que eu tenho notícia, nós sofremos muito ao longo dos anos com restrições de um tratado que nos afetou muito, chamado ITAR, International Trades in Arms Treaty, enfim. O senhor vê um cenário de, complementando a resposta do general, de algum tipo de abertura ou disposição internacional para se fazer algum tipo de acordo, ou, pelo contrário, esses signatários, em particular do último tratado que o senhor mencionou, que o Brasil não é signatário, eles estão se retraindo e, portanto, o cenário não é favorável no aspecto diplomático a cooperações. Como é que o senhor está vendo? Ou o senhor vê uma espécie de meio termo, nichos que poderiam ser explorados? Como o senhor vê o cenário, a conjuntura internacional atualmente? Obrigado, professor. A conjuntura atual marcada, evidentemente, por um dilaceramento maior, né, do sistema internacional provocado por uma guerra no centro da Europa. Existe um aumento exponencial dos orçamentos na área militar. No último ano, para cá, existe uma polarização mais intensa entre os grandes atores internacionais, né? Enfim, eu acho que nesse cenário, professor, geralmente são as potências médias, né, ou as potências emergentes que temos assim um locus de atuação ampliado, né, que existe, né. A questão de transferência de tecnologia de bens sensíveis é sempre uma matéria que eu vejo com extremo ceticismo, professor. Enfim, eu acho que a via de regra, né, o que, enfim, um olhar retrospectivo nos mostra que as grandes potências, né, os grandes autores nessa área tiveram um grande investimento, né, e aí remete à questão da professora, e um grande investimento em ciência e tecnologia, né, construção de capacidades, né, autônomas, né, do que esperar transferência de tecnologias em áreas sensíveis, né, vindas, né, de outros estados, né. Um pouco entrando também na pergunta da professora, eu não concebo um país com a dimensão, né, do Brasil, né, o potencial que tem, o tamanho, seja de população, seja de território, não tem um grande investimento em áreas estratégicas, sendo fiéis aqui à Estratégia Nacional de Defesa, na área cibernética / área quântica, né, um grande investimento na área nuclear, né. O Brasil, por sinal, domina no ciclo do combustível nuclear, está entre os 14, 15 países.
estamos aí em desenvolvimento do programa submarino de propulsão nuclear e na área espacial. E aí, eu queria até... O Itamaraty irá fazer no dia 28 e 29 de novembro, seminário em forte coordenação com a Força Aérea Brasileira, com a Agência Espacial Brasileira, do MCTI, sobre o Programa Espacial Brasileiro. Precisamos robustecer o Programa Espacial Brasileiro, mas precisa estar entre as nações que conseguem lançar autonomamente satélites no espaço. E é um potencial enorme, um país que tem o ITA, que tem a Embraer, que tem a FAB, que tem o Equador no seu território. Tem todas as condições de sermos um grande ator nessa área. Não sei se eu consegui responder a pergunta, professor. Excelente, muito obrigado. Eu lembraria que recentemente foi feito um lançamento, digamos, uma espécie de... Ontem eu falei piloto, numa pergunta anterior. Um lançamento piloto na base de Alcântara seria no final do ano passado, acabou por pequenas dificuldades acontecendo no começo desse ano. Alcântara, São Luís do Maranhão, um coordenador, inclusive um nosso major reformado da nossa Força Aérea, foi nosso aluno também. E então, talvez isso tenha pequenas oportunidades, mas o cenário parece um pouco desfavorável. Muito obrigado. Bom, não tendo mais perguntas do auditório, eu agradeço a todos e a sessão de debate está encerrada. Eu passo a palavra à minha colaboradora, a Tenente Aires. Obrigado. Convidamos o senhor Contra-Almirante Linhares a realizar a entrega de um brinde institucional como forma de agradecimento ao moderador do painel temático. Vai. Convidamos o senhor Contra-Almirante Linhares a realizar a entrega de um certificado de agradecimento e um brinde institucional aos palestrantes. O comandante de Defesa Cibernética agradece a presença de todos e os convida para um coffee break que será servido no saguão.